Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no tema de hoje é Temas do Evangelho de João, Escola Sabatina, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal, revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. E compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês, ok? Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo, para que eu possa professar essa lição maravilhosa, possa pregar a Tua palavra, a palavra da verdade, a palavra verdadeira, Senhor. Por isso, meu Deus, fique comigo. Faça-me de mim, seu servo, neste dia do Senhor, sábado do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. Escola Sabatina, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, lição número 8. Verso para memorizar. Mas eu tenho maior testemunho o que de João, porque as obras que o meu Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o meu Pai me enviou. João capítulo 5, verso 36. Podemos ver repetidas vezes no livro de João todas as coisas que Jesus diz e fez, e que revelaram que o Messias, a Mashiach, o Cristo, havia chegado a Israel, e ele veio de fato como um deles, um judeu nascido em Belém, como as Escrituras haviam predito. No entanto, como João escreveu, o Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. João capítulo 1, verso 10. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, e ainda assim o mundo não o conheceu. Essa é uma afirmação surpreendente, e como podemos ver em João e nos outros evangelhos, muitas pessoas não o reconheceram, embora não devessem tê-lo feito, especialmente por causa de todas as coisas que Jesus fez e disse. E deveriam reconhecê-lo ainda mais pelo fato de que as Escrituras do Antigo Testamento apontavam para ele. Nesta semana estudaremos a respeito de outras maneiras pelas quais João retrata Jesus como o Messias. Examinaremos com que algumas pessoas ainda continuaram a rejeitá-lo, apesar de todas as razões poderosas que o confirmavam como Cristo. O que podemos aprender com esses erros das pessoas? O que devemos aprender é que devemos aceitar e acreditar em Jesus. Aceitar Jesus em nossas vidas e acreditar em sua palavra. Quero saber que Jesus é o Filho de Deus. Vai fazer que algumas igrejas aí que tem, como Testemunhos de Jeová, que fala que Jesus não é o Filho de Deus, vamos querer fazer isso? De não aceitar a Cristo? Se não aceitar a Cristo, será condenado. Cristo fala muito bem sua palavra. Aquele que crê em mim será salvo. Os que não crê já está condenado. Você quer isso para a sua vida? A lição de domingo. Sinais, obras e maravilhas. Além dos milagres que João usou para apontar Jesus como Messias, ele também registrou relatos mais abrangentes sobre os sinais, obras e maravilhas que Cristo fez. Os sinais e maravilhas por si só não eram prova de que Jesus era o Messias, porque muitos profetas, às vezes falsos, também realizaram milagres. João não registrou os sinais simplesmente por apontarem para um grande realizador de milagres. Os sinais sobre os quais os apóstolos escreveu tinham um objetivo específico de apontar Jesus como Messias e demonstrar que ele, de fato, veio do próprio Deus, o Pai. Pergunta número 1. Como é descrito o relacionamento entre Jesus e Deus, o Pai, especialmente no contexto dos sinais? Jesus usou os sinais para mostrar a íntima relação do trabalho que tinha com o Pai. Os dois eram um, referindo-se às suas obras. Jesus disse que eles mostraram que o Pai estava nele e que ele estava no Pai. O propósito da vinda de Jesus foi fazer as obras daquele que o tinha enviado, para que essas obras se manifestassem ao mundo. Isto é,
Ele veio para fazer as obras que o Pai o tinha enviado para fazer, as quais testificavam que ele viera do Pai. No entanto, como já vimos, apesar dos sinais poderosos dos testemunhos de muitas pessoas, muitos ainda reescolheram não crer. Os líderes religiosos perguntaram a Jesus: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. João capítulo 10, versos 24 a 25. Se Jesus tivesse dito que era o Messias, os líderes religiosos que procuraram qualquer coisa que pudessem usar contra ele o teriam prendido. Sabendo disso, Jesus indicou as obras que havia feito. Se ele tivesse dito que era o Cristo, aqueles líderes poderiam tentar contradizer. Mas como negar os sinais e as obras e as maravilhas? Esses eram testemunhos poderosos de que Jesus é de onde tinha vindo. Pergunta no rodapé: como nos proteger contra a dureza de coração daqueles líderes religiosos? De que forma podemos estar lutando contra a obra de Deus em nossa vida? Quer dizer, aquela de não ser mesquinho, aquela de não ser duro de coração, aquela de saber que a palavra de Deus é verdadeira, que a palavra de Deus é a fonte de nossa vida. O salmista falou: luz para os meus pés é a tua palavra, Senhor, meu Deus. É a luz para os nossos pés. A palavra de Deus. Jesus é o nosso Salvador. Devemos aceitar. Jesus em nossa vida. Lição de segunda-feira: o papel autorativo das Escrituras. Além dos sinais e testemunhos específicos que João usou para apontar Jesus como Messias, ele também apelou para a autoridade do Antigo Testamento e para suas profecias, que predisseram a obra de Cristo. O Antigo Testamento ocupa o lugar central não apenas no Evangelho de João, mas em todo o Novo Testamento. A justificativa para Jesus, para quem ele era, de onde veio e que fez, e o que fará se baseia nas Escrituras, nesse caso, no Antigo Testamento. Pergunta número 2. O que neles nos ensina sobre a atitude de Jesus em relação à autoridade da Escritura? Leia os seguintes textos de João, capítulo 5, verso 39, 40, 46 e 47. Os que eles nos ensinam sobre a atitude de Jesus em relação à autoridade da Escritura. Ao longo dos evangelhos, repetidas vezes, Jesus apontou para a autoridade das Escrituras como testemunhas essenciais a respeito dele. Por exemplo, Jesus com frequência usou eventos do Antigo Testamento para ajudar e apontar para si mesmo e para o que ele fazia. Na conversa com Nicodemos, ele disse: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. João capítulo 3, verso 14. Esse evento é descrito em Números capítulo 21, versos 5 a 9. Cristo não apenas se referiu à história, mas ao usá-la para apontar para si mesmo. Ele basicamente nos deu a interpretação autorizada do que a história pretendia transmitir. E não apenas Jesus, mas outras pessoas também usaram o Antigo Testamento para apontar para ele. Por exemplo, no início de João, lemos as palavras de Filipe a Natanael. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas: Jesus o Nazareno, filho de José. João capítulo 1, verso 45. Pergunta número 3. Leia os seguintes textos: João capítulo 13, verso 18, capítulo 17, verso 12, capítulo 19, verso 24 e versos 28 e 36. O que eles ensinam sobre as autoridades das Escrituras conforme Jesus a João o entendiam? O que isso nos diz sobre o papel crucial que as Escrituras devem para ter nossa fé? Quer dizer que Jesus passava para as outras pessoas o que aconteceu no Antigo Testamento. É porque o Antigo Testamento se baseava nele, que era para a vinda de Jesus. Por isso que ele indicava sempre o Antigo Testamento.
Lição de terça-feira. Profecias do Antigo Testamento sobre Jesus. Em discussão com os líderes religiosos sobre sua identidade, Jesus reafirmava a autoridade das Escrituras. À primeira vista, poderia parecer desnecessário que ele fizesse isso, pois os líderes religiosos já acreditavam na Bíblia. No entanto, mesmo diante deles, Jesus enfatizava a autoridade das Escrituras e o fazia para mostrar-lhes quem ele era. Não importando quão duros fossem aqueles corações e apesar de quanto tentassem lutar contra a atuação de Deus. Além disso, João registra inúmeras citações diretas e alusões diretas ao Antigo Testamento, que apontam para Jesus como um cumprimento das promessas do Antigo sobre o Messias. Pergunta número 4. Como as seguintes passagens do Novo e do Antigo Testamento estão ligadas? Isto é, como o Novo Testamento usa esses textos para dar testemunho de Jesus. Aqui tem várias passagens. João capítulo 1, verso 23, Isaías capítulo 40, verso 3. João capítulo 2, verso 16, versículo 17, e Salmos capítulo 69, verso 9. João capítulo 7, verso 38, e Jeremias capítulo 2, verso 13. João capítulo 19, verso 36, e Números capítulo 9, verso 12. Não apenas João, mas também Pedro, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas e todos os escritores do Novo Testamento, sob a inspiração do Espírito Santo, inúmeras vezes enfatizaram com a vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré, assim como sua ascensão ao trono de Deus, são cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Embora Jesus apontasse continuamente as Escrituras para os seus discípulos, pois predizem o seu ministério, em que momento eles finalmente compreenderam que as Escrituras apontavam para ele. Isso aconteceu somente depois que Cristo morreu, ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Lição de quarta-feira. Profecias do Antigo Testamento sobre Jesus. Ela foi a parte 1, agora a parte 2. Jesus disse aos líderes religiosos: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que afirmação usada para fazer sobre si mesmo. As estimativas variam, mas alguns estudiosos argumentarem que Jesus de Nazaré cumpriu centenas de profecias do Antigo Testamento. Seja qual for o número exato, a probabilidade de que alguém conseguisse cumprir sequer algumas delas, e muito menos todas, está além do que podemos calcular. Para ilustrar esse fato, algumas pessoas usam comparações como a seguinte: imagine preencher uma área do tamanho do estado de Minas Gerais com pilhas de moedas de 60 centímetros de altura. Pintar de rosa uma dessas moedas e depois misturar todas. Em seguir, dizer a uma pessoa vendada que pegue a moeda rosa. Quais são as chances de que, na primeira tentativa, ela encontre esta moeda? Difícil, né? É muito difícil. Alguém, como se diz assim, que está lendo o Novo Testamento, compreender. Com muito estudo você compreende. Por isso que você tem que estudar muito a Bíblia Sagrada. Para compreender. O que aconteceu no Novo Testamento, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e das profecias que na Bíblia predizem. Não há dúvida, o nascimento, a vida e a morte de Jesus foram preditos pelo Antigo Testamento, o que é evidência impressionante de que sua identidade como o Messias esperado. João recorre várias vezes a esses textos do Antigo Testamento para destacar quem é Jesus e por que devemos crer nele e aceitar a salvação de que ele nos oferece. Pergunta número 5. O que as seguintes passagens do Evangelho de João revelam sobre Jesus como cumprimento das profecias messiânicas? Você aí de casa, copie. João capítulo 12, verso 13 e Salmos capítulo 118, verso 26. João capítulo 12, verso 14 e verso 15. Zacarias capítulo 9, verso 9. João capítulo 13, verso 18 e Salmos capítulo 41, verso 9. João capítulo 19, verso 37 e Zacarias capítulo 12, verso 10 e capítulo 13, verso 6.
Pergunta no rodapé. Você é bem fundamentado em suas crenças? Se alguém lhes perguntasse por que você crê que Jesus é o Messias, o que responderia? Ao que recorreria? E por quais razões? Quer dizer, vamos para a primeira pergunta. Que se você é bem fundamentado em suas crenças, eu sou. Eu acredito no Evangelho, eu acredito nas profecias. No Evangelho e nas profecias. Eu sou apaixonado pelas profecias. Então, eu sou bem fundamentado. E se alguém lhe perguntasse que você crê que Jesus é o Messias, com certeza eu creio. Eu creio que eu quero que você também crê. Eu espero que também você crê em Jesus. Essa é a minha esperança. Quero sobre vocês. Deixe no comentário. Quero se vocês creem em Jesus. A maioria dos meus vídeos tem poucos comentários, muito poucos. Eu preciso de mais comentários. Lição de quinta-feira. Vocês são daqui de baixo. Em nosso estudo de João até agora, vimos que o apóstolo mostra como Jesus é de fato o Messias prometido. A grande esperança pela qual o povo judeu ansiava. No entanto, muitos líderes religiosos eram maiores inimigos de Jesus. Por quê? Pergunta número 6. Resuma a interação entre Jesus e esses líderes. Quais textos bíblicos ajudam a explicar por que muitas pessoas o rejeitaram? Jesus disse que aqueles homens não conheciam a ele nem ao Pai. João capítulo 8, verso 19. Eles deveriam conhecer ambos, mas enganavam a si mesmos. Estavam tão envolvidos em suas tradições e em filosofias que, mesmo tendo Jesus diante deles, fazendo tudo o que fez e dizendo o que disse, trazendo revelações poderosas do Pai, e ainda assim o rejeitaram. Em segundo lugar, Jesus lhe disse: vocês são daqui de baixo. Em outras palavras, por mais religiosos que fossem, eles não eram espirituais e piedosos. Tinham uma aparência de piedade. 2 Timóteo capítulo 3, verso 5. Mas não passava disso. Tinham piedade exterior, mas internamente eram incrédulos. Isso não era novidade. Deus havia dito que os israelitas o honravam apenas com a sua boca e com os seus lábios, mas em seu coração estava longe do Senhor. Isaías capítulo 29, verso 13. Essa ideia foi repetida por Jesus séculos mais tarde, quando disse: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Marcos capítulo 7, verso 7. Os ensinos e mandamentos humanos daqueles líderes religiosos eram deste mundo, ao contrário de Jesus, que afirmou que não era deste mundo. João capítulo 8, verso 23. Já era bastante ruim que estivessem enganado a si mesmos, mas a tragédia era agravada porque também descaminhavam outras pessoas, embora curiosamente. João tem escrito que, como resultado da conversa descrita nesses versículos, muitos creem em Jesus. João capítulo 8, verso 30. Assim, apesar da má liderança, muitos judeus conseguiam se livrar da influência deles e ver por si próprios quem era Jesus. Quer dizer, Jesus falava para o Sinédrio, que era para os fariseus, que era para Caifás, Anás, que era vocês, que não querem entrar no reino dos céus, que ele também não deixam, ninguém entrar. Eles não queriam, pelos ensinamentos que ele faziam, entrar no reino dos céus, que ele também não deixava ninguém entrar. Era isso que Jesus disse para eles. E ainda, nos dias de hoje, continua assim. Muitos falsos profetas que ficam distorcendo a palavra, que ela não quer que o povo, que os fiéis, aceitem a Jesus, que ela não entre no reino dos céus. Muitas igrejas por aí, nos dias de hoje, ele não quer entrar e também não deixa os fiéis entrar. A pergunta no rodapé: que lições você tira do diálogo de Jesus com os líderes religiosos? Como podemos ser de cima e não de baixo? E como saber a diferença entre ambos? Quer dizer, o que Jesus quis dizer aqui no texto, está falando. Vocês não são, espirituais. Vocês não são, da verdade. Como vocês querem ser lá de cima?
Cara, como que o povo hoje quer ser lá de cima? Cara, que não aceitam a Jesus. Cara, que não tem espiritualidade. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Como tesouro áureo, a verdade foi confiada aos hebreus. A dispensação judaica trazendo o sinete do céu tinha sido instituída por Cristo mesmo. As grandes verdades da salvação eram ocultadas por tipos e símbolos. Contudo, quando Cristo veio, os judeus não o reconheceram, aquele a quem apontavam todos esses símbolos. Tinham em mãos a palavra de Deus, mas as tradições transmitidas de geração a geração e interpretações humanas das Escrituras lhes ocultavam a verdade, de tal como é em Jesus. Perdeu-se a significação espiritual das Sagradas Escrituras. O tesouro de todo conhecimento lhes foi revelado, mas não sabiam disso. Deus não encobre sua verdade aos seres humanos. Por seu próprio procedimento, eles mesmos a obscurecem. Cristo deu aos judeus prova abundante de que era o Messias, mas seus ensinamentos exigiam deles uma reforma radical de vida. Professaram crer no Antigo Testamento, contudo recusavam aceitar o testemunho contido nele a respeito da vida e caráter de Cristo. Temiam deixar-se convencer para não serem convertidos e obrigados a renunciar às suas opiniões preconcebidas. O tesouro do Evangelho, o caminho, a verdade e a vida, estava entre eles, mas rejeitaram a maior dávida que o céu lhes poderia entregar. Quem disse isso foi a serva do Senhor Ellen G. White, Parábolas de Jesus, página 55. Então, povo de Deus, essa foi o tema do Evangelho de João, capítulo 8, né? As profecias do Antigo Testamento. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-me de mim o seu servo, para que possa professar essa maravilhosa lição, a palavra do Senhor, meu Deus. Por isso, meu Deus, eu te agradeço muito. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal, revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem. Quero o meu canal, o conteúdo do meu canal, os meus vídeos, tá bom? Preciso da ajuda de vocês para divulgarem meu canal. Feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!